ame profundamente. Ame seu vizinho, ame profundamente. E realmente o objetivo dessa série é para que no dia 23, na ação do Ame Seu Vizinho, nós como igreja possamos estar completamente aptos, preparados para aquilo que Deus vai fazer em cada instituição que Ele vai nos levar como igreja. Então o objetivo dessa série é realmente fortalecer ainda mais essa ação e o nosso amor pelo próximo. Amém? Quando a gente fala sobre amor na igreja, o amor de Deus, a gente está falando não daquele amor sentimento, porque existe uma diferença entre o amor de Deus e o amor sentimento. Às vezes a gente romantiza tanto essa palavra amor, que a gente pensa que amar é sentir algo por alguém. Só que quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que o amor de Deus, ele não é simplesmente um sentimento. O amor de Deus sempre implica em movimento. O amor de Deus tem a ver com fazer algo, tem a ver com agir, tem a ver com sair do lugar. O amor de Deus te coloca em movimento. E é justamente sobre esse amor que nós queremos falar. Por quê? Porque Jesus nos deixou um mandamento. Ele disse lá em João no capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus disse: um novo mandamento dou a vocês. Olha isso, preste atenção nisso. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Irmão, eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, eu não disse para ninguém, né? Mas eu pensei na minha cabeça assim: Jesus, não é novidade não isso aqui. Amar uns aos outros? Mas não já estava na lei, não já tinha dizendo lá, ame a Deus como a si mesmo, não, ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Isso aqui não é novidade. Só que eu continuei lendo. Olha o que é que ele diz: amem uns aos outros como eu os amei. É aí que está a diferença. Não é simplesmente amar de palavra não, meu irmão. Jesus está dizendo que esse é o novo mandamento que Ele tem para a gente: ame uns aos outros como Ele nos amou, como Ele expressou amor. E Ele continua dizendo: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha que texto forte, irmão. Porque por esse texto a gente começa a perceber que a única forma de sermos conhecidos como discípulos de Deus é se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então, meu irmão, aí já cai por terra tudo aquilo que muita gente pensa, que a forma de você ser conhecido como discípulo de Deus é se você começar a falar um novo dialeto. Porque às vezes a gente pensa que um dialeto crentez é quem revela se nós somos filhos de Deus ou não. Ah, porque eu só falo misericórdia. Ah, porque quando eu olho assim eu digo, está repreendido, está amarrado. E você começa a achar que um simples dialeto lhe diferencia como discípulo de Jesus, mas na verdade, sabe o que lhe diferencia como discípulo de Jesus? É amar ao próximo como Ele te amou. Sabe como foi que Ele te amou? Ele foi até a cruz para provar o seu amor por você, porque o amor de Jesus não se baseia em sentimento, o amor de Jesus tem movimento, o amor de Jesus te põe em ação. É esse tipo de amor que Ele está falando aqui, é esse novo mandamento, é amar uns aos outros como Ele nos amou. É sobre isso que nós vamos falar. Leia comigo lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 16 em diante. Olha que texto poderoso que o apóstolo Paulo escreveu. Acompanhe comigo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu amo porque esse texto ele diz assim, o amor de Jesus ele excede todo o entendimento, porque às vezes a gente quer racionalizar o amor, não, a gente quer assim, não, eu só amo fulano se ele fizer isso por mim, ou então eu amo meu filho, que é meu filho, aí filho tem que amar, agora cicrano que é meu vizinho que fala de Deus e o mundo, esse eu não amo não. Às vezes a gente quer racionalizar o amor, não, eu só amo se... Mas eu amo, sabe? Se culpando por algo que você fez, se culpando pelo seu passado, se culpando pelos seus erros, e até chegar a pensar, Deus não me ama.
Não tem como Ele me amar, não tem como Ele ver no Big Brother da minha vida, nas câmeras da minha vida, Ele olhar assim, tudo que eu estou fazendo e me amar. Não tem como. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, não tem nada que você possa fazer que faça Deus te deixar de amar. Ele continua te amando, Ele te ama apesar de tudo o que você fez. Não tem nada que você faça que leve Ele a deixar de te amar. Ele só te ama. Excede a compreensão. Não tem como você entender, não tem como a gente racionalizar. E o texto também fala que em Cristo Ele nos leva a compreender qual seja o comprimento, a largura, a altura e a profundidade desse amor. E é justamente sobre isso que nós queremos conversar hoje. Sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus. Amém? Quantos aqui querem aprender mais sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus? Você pode celebrar então o nome dEle, o amor dEle, porque Ele nos amou apesar de tudo que a gente fez, Ele continua nos amando. Primeira coisa que nós vamos ver vamos tentar compreender agora na largura do amor de Deus. Falar um pouco sobre a largura do amor de Deus. Quando a gente fala sobre largura, a gente está falando sobre espaço, né? Por exemplo, quando eu estava viajando esses dias, quando eu voltei, uma pessoa virou para mim e disse: não, a largura de Carlinhos. Porque eu voltei mais espaçoso. Aí, por isso que eu botei essa jaqueta aqui, porque essa camisa estava, né, mostrando muita largura. Então, largura tem a ver com espaço, tem a ver com amplitude. Por exemplo, a largura desse palco é uma largura específica que comportam esses instrumentos, as pessoas que estão aqui em cima. Então, quando nós falamos sobre largura, a gente está falando sobre espaço. Quer entender um pouco a largura do amor de Deus? Leia comigo um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, que se encontra em João 3,16. Olha o que diz: porque Deus tanto amou o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo. Deus não amou só os judeus. Deus não amou só os brasileiros. Deus não amou só os americanos. Não, Ele amou o mundo. Ele amou todo mundo. Carlinhos, até aquela pessoa que fala mal de mim, eu acho que ela, Deus não amou. Deus amou também. Deus amou o mundo. E continua o texto: Ele amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, todo o que nele crê, não só um grupo específico de pessoas, mas todo mundo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, meu irmão, como eu falei, Deus nos amou apesar de, Jesus nos amou apesar de tudo que a gente fez. A largura do amor de Deus é essa, é a largura que a gente não consegue entender, a quantidade de pessoas que Ele alcança. Então, quando Jesus diz: esse é o novo mandamento que eu trago para vocês, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei, Ele está falando o seguinte: ama o seu próximo independente de, ame o mundo inteiro. Aquela pessoa que pisou no seu pé, pronto, ela também. É amar na largura do amor de Deus. Amar na largura do amor de Deus tem a ver com amar todas as pessoas como Ele nos amou. Olha o que diz lá em João capítulo 15, a partir do versículo 12. 1 João capítulo 3, versículo 16, desculpa. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Olha o tipo do amor de Jesus, gente. O amor de Jesus não é só não é um amor que manda um texto motivacional para você, não. Não é só aquele amor que manda uma mensagenzinha de celular para perguntar se você está bem, não. Olha o tipo do amor de Jesus. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor na largura do amor de Jesus é esse amor que leva a gente a dar a própria vida. Só que eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado? É a forma como a sociedade às vezes encara isso. Porque quando você vê um amor do tipo que dá a própria vida pelo próximo, a sociedade vem logo dizendo assim: homem, deixa de ser besta. Deixa de ser besta, falando faz tanto mal para você. Fulano fala tanto de você. Fulano é isso, é aquilo. E por causa disso a gente começa a negociar o amor de Deus em nós pelo que as pessoas falam. É lógico,
Eu entendo que existem situações específicas de pessoas que se aproveitam, de pessoas oportunistas, e quando nós falamos de amor, nós estamos dizendo que quem realmente ama não dá plataforma para o oportunismo. Quem ama não dá plataforma para o aproveitador. Então, meu irmão, se alguém realmente tem se aproveitado, tem sido oportunista, se alguém tem feito muito mal a você, tome muito cuidado com a forma como você lida com isso. Mas eu estou falando sobre o amor que você pode fazer pelas pessoas, o amor que você pode fazer pelo seu próximo, sabe? Algo que você vai fazer realmente bem, é esse tipo de amor, é entregar a sua vida para isso. Por exemplo, aquilo que nós vamos fazer no dia 23 na ação Ame Seu Vizinho, é uma forma de expressarmos o nosso amor pela nossa comunidade. É uma forma de expressarmos o nosso amor com aquilo que nós temos nas mãos, com a possibilidade que temos nas nossas mãos. Isso é amar o próximo. É por isso que nós valorizamos tanto essa ação, porque é um privilégio que nós temos de chegar em algumas igrejas que estão precisando de reforma, chegar em algumas instituições que atuam na área social dentro da nossa comunidade e apresentar algum tipo de recurso. Isso para nós é um privilégio, é uma forma de expressar amor. O amor na largura do amor de Deus nos leva a dar a própria vida, amém? Lá em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ah, mas já quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem como você dizer que conhece a Deus se você não ama. Um amor na largura de Deus. O amor na largura de Deus é esse amor, sabe? Que ele não tem quantidade de pessoas que você ama. Ele ama todo mundo. Ele é amor, ele é gentil, ele te leva a gerar frutos aonde você chega, ele te leva a produzir aonde você chega. O amor do tipo de Deus, a largura do amor de Deus, lhe leva a amar aquela pessoa que ninguém quer amar, aquele excluído, sabe aquela pessoa que ninguém dá nada por ele? Pronto, o amor do tipo de Deus faz isso, sabe por quê? Porque um dia você foi essa pessoa. Um dia eu fui essa pessoa. Então que em nome de Jesus o compromisso do nosso coração seja amar na largura do amor de Deus, amém? Se você quer amar na largura do amor de Deus, celebra o nome de Jesus e o amor dele. O texto também fala sobre compreender o amor no comprimento. Ele fala largura, comprimento, altura e profundidade. Vamos falar sobre comprimento. O que significa, Carlinhos, amar no comprimento? Quando a gente fala de comprimento, a gente está falando de medida, né? A gente está falando de quantidade, quantificando. E por que é tão importante falar sobre isso? Porque no nosso padrão humano, a gente ama as pessoas baseado em quantidades, né? Se a pessoa fizer tal coisa, eu a amo, mas também se ela não fizer, eu já não, né? A gente fala muito sobre isso, é um pensamento muito comum e a gente acaba selecionando a quantidade de amor que a gente dá para uns e a quantidade de amor que a gente dá para outros. Fala de quantidade, mas quando vai para o amor de Deus, o amor de Deus não se mede na medida humana. Deus não nos ama de acordo com aquilo que a gente fez, Ele nos ama de acordo com aquilo que Ele é. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A verdade é que através de Jesus nós fomos justificados e hoje a gente pode se apresentar na presença de Deus. Mas Ele não nos amou simplesmente quando Jesus se entregou. Não, Ele nos amou antes. Ele nos amou muito antes. Ele sabia tudo que nós éramos capazes de fazer. Ele sabia o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele viu o quão alto a gente poderia ir, o quão baixo a gente poderia ir, e mesmo assim Ele nos amou. Não é um tipo de amor que desiste. O amor de Deus é um amor que insiste. O amor de Deus é um amor insistente. Eu sinceramente, quando eu olho para o tipo do amor de Deus, eu começo até a me emocionar, porque às vezes eu olho assim: Deus, como é que o Senhor pôde me amar? Como é que o Senhor pôde amar uma pessoa como eu, com os pensamentos que eu tenho, com as atitudes que eu tomo às vezes? Mas mesmo assim Ele nos ama. Tem até uma música que nós escrevemos aqui na igreja que fala sobre isso. E a música fala exatamente sobre isso, que Deus ele nos amou mesmo sabendo o quão alto a gente pode ir, o quão baixo a gente pode ir, mesmo sabendo quais tipos de atividades a gente pode fazer, o quão bom, o quão ruim a gente pode ser. Ele nos amou.
O amor dele não desiste, o amor dele insiste. Esse é o tipo de amor de Deus, esse é o tipo de amor de Deus para mim e para a sua vida. Nós precisamos amar como ele, sem desistir, mas insistindo. Como diz a música que a gente escreveu, aleluia, o amor insistiu em me amar, o amor insistiu em andar em direção à cruz, para me salvar. Eita glória! Aleluia! Eu acho que eu não estou não. O amor insistiu em morrer. Estou não, né? Amor insistiu em vencer, para que eu tivesse vida. Aleluia. Olha a estrofe, continua. Olha a estrofe, o que é que diz? Me amou, viu o melhor e o pior que eu posso estar, e mesmo assim me amou. Viu o quão alto e o quão baixo eu posso ir, e mesmo assim me amou. A segunda estrofe que diz: me amou em meio à sujeira e ao caos. Olha só o tipo de amor de Deus. E mesmo assim ele não se importou de nos encontrar tão sujo, ele nos amou. Nem o pior dos meus pecados te parou, e mesmo assim me amou. Esse é o tipo do amor de Deus, um amor que não desiste, um amor que insiste, um amor que não viu o quão bonito a gente era, o quão corretinho nós somos. Não, ele nos ama apesar de, ele nos ama independente de, ele simplesmente nos ama. Esse é o tipo do amor de Deus. E Jesus diz que nós precisamos amar o próximo dessa forma, assim como ele nos amou, assim como ele nos amou. Sabe, quando a gente escreveu essa música, foi justamente isso que eu pensei: meu Deus, assim como o Senhor me amou, Deus, me leva a amar o próximo dessa forma, me leva a amar o próximo dessa forma. Esse é o tipo do amor de Deus. Nós precisamos entender a largura, o comprimento do amor de Deus, e dessa forma amar como ele nos ama. Eu ia até falar na parte de largura e esqueci. Às vezes a gente quer amar só aquelas pessoas mesmo, né? Que a gente se identifica. Cria uma panelinha gospel. Tá uma panelinha gospel? Não, no meu grupo de amigos só entra essas pessoas. Já pensou se o amor de Deus fosse só panelinha? Não, só entra aqui Abraão, só entra aqui Isaac e Jacó, porque é filho, né, dele. Aí Moisés vai entrar também, porque obedeceu também. Já pensou se o amor de Deus fosse uma panelinha? Meu irmão, o amor de Deus não é panelinha não. O amor de Deus é mais amplo que um caldeirão. O amor de Deus, ele alcança todo mundo, ele pega todo mundo. Da mesma forma, ele não te chamou para amar dentro de uma panelinha, ele te chamou para alcançar mais pessoas, meu irmão. Ei, seu GC não é para ser uma panelinha não, meu irmão. É para alcançar mais pessoas. E se chegar no momento do seu GC multiplicar, celebre isso, porque multiplicando abre mais espaço para outras pessoas serem alcançadas. É porque às vezes o povo encara multiplicação de GC com: ai meu Deus, meus amigos. Irmão, repreenda esse tipo de pensamento na sua cabeça. Comece a celebrar a multiplicação de GC, porque abre mais espaço para mais pessoas chegarem, para mais pessoas serem cuidadas, para mais pessoas se desenvolverem. Quando nós compreendemos a largura do amor de Deus, meu irmão, a gente quer fazer carreira de panelinha. A gente quer abrir essa panela, aumentar para ser um caldeirão, para ser um tanque e alcançar todo mundo. Essa é a largura e o comprimento do amor de Deus. Então essa será a largura e o comprimento do nosso amor.
Mas aí eu quero entrar no terceiro ponto com você, que é a altura e profundidade do amor de Deus. Por que altura e profundidade, Carlinhos? A verdade é que a gente acabou de falar de relacionamentos horizontais, né? Amar o próximo, amar as pessoas ao nosso redor. Isso é um relacionamento horizontal, mas a verdade é que não tem como amar o próximo se eu não entender o quanto eu fui amado. Por isso que nós precisamos compreender a altura e a profundidade. Porque é impossível eu amar o próximo se eu não for profundo em Deus. É impossível amar o próximo se eu não estiver plantado, arraigado, alicerçado em Deus. Como nós acabamos de ler lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 17, ele diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados, ou seja, enraizados, profundos e alicerçados. Alicerce tem a ver com base, tem a ver com isso, que não te deixa cair. Estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Meu irmão, não tem como compreender o amor de Deus, não tem como amar o próximo se você não estiver conectado com Ele. A maturidade da tua fé vai ter a ver com o quão profundo você é em Deus. Que às vezes a gente olha uma árvore e a gente só vê a parte externa da árvore e a gente pensa que o tamanho dela é tudo aquilo, mas não. Coloca a imagem da árvore aqui, para a gente ver. Está vendo isso aqui? A árvore lá em cima é o que as pessoas veem. A sua base tem a ver com isso, com a profundidade, com o quão profundo você é em Deus. E a nossa oração nessa noite é para que você crie raízes em Deus, esteja tão profundo em Deus, ao ponto de nada te abalar. E aí, meu irmão, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for contra você, você vai estar tão profundo em Deus, tão alicerçado em Deus, tão arraigado em Deus, que nada irá te abalar, porque as suas raízes estão profundas em Deus. Profundas em Deus. Não tem como, meu irmão, você amar o próximo de verdade se você não entender o quanto você primeiro foi amado. Vou contar um pouco o meu testemunho sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou formado em farmácia, sou farmacêutico, e eu lembro que durante o curso, gente, quem me conhece hoje, por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa: eu não gostava muito de gente, não. Abrindo meu coração para vocês. E eu lembro que no curso de farmácia, a gente tem várias áreas para atuar. Você pode atuar na parte mais comercial, lidando com gente. Você pode atuar na parte de saúde pública, educativa. E existe uma área de análises clínicas, que é para trabalhar dentro de um laboratório. Quando eu vi isso, eu disse: é aqui que eu quero ir. Porque dentro do laboratório eu não preciso lidar com gente. Eu não preciso falar com o povo. Vai ser só eu e a máquina. Estou feliz da vida. E estava na igreja, mas não queria saber de gente. Irmão, um belo dia, o Espírito Santo falou comigo. E quando ele me mostrou que na verdade aquilo que eu faço pelo próximo eu estou fazendo para ele, e que eu comecei a entender que eu estava tratando Deus com indiferença, porque eu estava tratando o meu próximo com indiferença. Estava fugindo de pessoas, quando na verdade isso significa fugir de Deus, porque o que Ele ama é gente. Quando eu entendi isso, eu comecei a chorar na presença de Deus. Eu disse: Deus, e agora? Eu não tenho como forçar, Deus. Eu agora vou forçar que eu amo o povo? Eu agora vou forçar a falar com o povo sem querer? Isso é falsidade. Eu saí justificando quando isso é falsidade, Deus. Mas eu fiz uma oração que mudou a minha vida, sabia? Deus, me ajuda. Só isso. Me ajuda a amar as pessoas. Se o meu amor por ti é associado ao meu amor pelo próximo, me ajuda a amar as pessoas. Meu irmão, eu não sei te dizer como, mas eu comecei a amar gente. Eu comecei a sentir o problema das outras pessoas,
a ter empatia com outras pessoas. Quem me conhece de perto sabe hoje o quanto eu amo pessoas, o quanto eu amo gente, o quanto eu amo estar com gente. Por isso que eu amo a visão da nossa igreja, que diz: nós vemos uma igreja onde estar com pessoas é celebrado, porque hoje eu amo estar com pessoas. Mas tudo isso começou com uma oração sincera de dizer: Deus, eu não amo gente não, mas se amar ao Senhor tem a ver com amar pessoas, coloca amor dentro do meu coração. E foi aí que eu entendi, meu irmão, que o tamanho do seu amor tem a ver com a sua profundidade em Deus. Então a minha oração nessa noite é para que você seja tão profundo em Deus, ao ponto de você se compadecer com o próximo, ao ponto de você entender que esse amor tem que ser refletido nos próximos, nas pessoas que estão perto de você. Que às vezes a gente só fala isso, né? Da boca para fora. Mas que em nome de Jesus você seja inundado por esse amor. Você seja inundado por esse amor. E como eu fico feliz quando se aproxima uma ação como Ame Seu Vizinho. Porque é mais uma oportunidade que nós temos de, como igreja, estar com pessoas, ajudar pessoas. E aí, como diz o próprio texto de Mateus, Jesus vai virar para a gente no último dia e vai dizer: meu filho, porque eu tive fome e você me deu de comer naquela ação, porque eu tive sede e você me deu de beber, eu tive frio e você me agasalhou, estava preso e você me visitou, as paredes da minha casa estavam precisando de reforma e você me ajudou, o portão da minha instituição estava quebrado e você ajudou a consertar, porque eu estava precisando de um saco de cimento e você me deu um saco de cimento, porque eu estava precisando de lata de leite, você me deu lata de leite. E aí a gente vai virar assim para Jesus e vai dizer: oxe, Jesus, quanto foi que o Senhor precisou de reforma na sua instituição e eu ajudei? Quanto foi que o Senhor? Quando foi que o Senhor precisou de lata de leite? Eu lhe dei. Ele vai dizer: em verdade vos digo, em verdade vos digo que todas as vezes que vocês fizeram isso por algum dos meus pequeninos, a mim o fizeram. A mim o fizeram. Isso é entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Porque o amor de Deus não tem a ver com amar simplesmente a nós mesmos, tem a ver com entender que nós fomos feitos para amar também o próximo como a nós mesmos. Então que em nome de Jesus nós sejamos cheios desse amor. Você pode ficar de pé no seu lugar.